Bem-vindos ao nosso novo episódio de podcast. Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo assistindo esse episódio. Se inscreva no canal, curta, comente, que a gente está nesse processo de aprendizado e vai ser muito importante todo comentário e toda opinião de vocês. Bem, hoje a gente vai ter um papo muito interessante com o Dr. Márcio Boff, que é um cirurgião oncológico especializado em cirurgias do aparelho digestivo e que tem um currículo muito dinâmico, porque o Márcio realmente é um médico que sempre foi atrás de conhecimento, sempre foi atrás de eventos, de aperfeiçoamento. Então, seja muito bem-vindo, Márcio, daqui no nosso podcast. Muito obrigado, Mary. Agradeço muito mesmo o convite ali. Fico extremamente satisfeito de ter sido convidado para participar. Orgulhoso de estar sentado aqui, sendo um quarto episódio ali. Espero ser convidado muitas e muitas vezes ainda para a gente participar e bate-papos legais contigo. E agradecer o teu tempo, né? Porque eu sei que o tempo é escasso. E daí, quando eu consigo, assim, ó, ajustar a agenda com a agenda do médico, graças a Deus consegui isso. Quase uma tabelinha que a gente tem que montar ali toda semana para ajustar. Perfeito. Mas eu quero te apresentar para quem não te conhece, tá? Perfeito, então, eu vou ler mais ou menos o teu currículo aqui para contar como funciona. Bom, formado pela UCS, pela Universidade de Caxias do Sul, possui formação em cirurgia geral pelo Hospital Conceição e cirurgia oncológica pela Santa Casa de Porto Alegre. Né? Durante o ano de 2002, tu realizou um estágio no Instituto Europeu de Oncologia e desenvolveu uma atenção na pesquisa do linfonodo sentinela em câncer gástrico. Tu é mestre em pesquisa de linfonodo sentinela e tuas principais áreas de atuação na cirurgia é fígado, pâncreas, vias biliares, coloretal e estômago. Perfeito. É gestor, atualmente, coordenador dos serviços de cirurgia oncológica do Centro de Fígado, Pâncreas e Vias Biliares do Hospital Mãe de Deus. É membro atuante de diversas sociedades e desenvolvedor de diversos eventos médicos. Ajudou, inclusive, a fundar o capítulo do Rio Grande do Sul de Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Perfeito. É ex-presidente da Sociedade de Cirurgia Oncológica do capítulo do Rio Grande do Sul. Ex-vice-presidente de Relações Internacionais da SBCO. Perfeito. Que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Fundador e desenvolvedor e coordenador do Tumor Board do Hospital Mãe de Deus, né, que coordena desde 2007. Perfeito. Bom, palestra em um monte de evento, organiza um monte de evento, participa como preceptor em cirurgia minimamente invasiva nas áreas de fígado, pâncreas, para a indústria de materiais médicos e cirúrgicos, que desenvolve materiais, enfim. Então, esse é o Márcio, que vai conversar com a gente hoje, e nós vamos falar desde a parte de por que ele decidiu ser médico, como ele começou a carreira dele, até um pouco dessa abordagem de como é o cirurgião oncológico com o paciente e com o familiar do paciente quando é necessário isso, porque é tipo de cirurgia que ninguém gostaria de ter que fazer, né? Mas ela é muito resolutiva, muitas vezes ela é o próprio tratamento, né? Exatamente. Então, Márcio, me conta por que tu resolveu ser médico. Bom, vamos lá, Mary. Primeira coisa, super grato estar aqui. Além desse currículo da parte médica, sou pai de 2, pai de um cachorro, pai de alguns cavalos, tentativa de atleta, todo o tempo em foco na vida pessoal, desenvolvimento, relacionamentos, a parte de desenvolvimento de gestão. Então, existe um outro Márcio não visível que às vezes a gente esquece de conversar, mas que faz parte da construção daquele médico que está sentado na frente do paciente ali. A minha ideia de ser médico foi até engraçada, assim, de um certo modo. Terminando o segundo grau, eu tinha uma ideia de vou fazer alguma coisa relacionada às áreas humanas ali. Gosto muito da medicina, gosto muito da odontologia. Eu disse, não estou tão preparado assim no vestibular, eu acho que não estou pronto para fazer o vestibular para medicina, não vou me inscrever em odontologia. Me inscrevi em odontologia. Uhum. Primeiro vestibular da URGS, odontologia, muito próximo de entrar ali. E eu vou me inscrever em Caxias do Sul como medicina, porque medicina, odontologia não existia lá. Então,
acabei fazendo o Tu vestibular. morava em Caxias? Eu morava em Caxias, eu sou de Caxias do Sul. E eu me inscrevi no vestibular de medicina. Naquele dia do vestibular, eu estava mal, febre, 38. Eu não sei como eu tolerei fazer assim as primeiras 2 dias de prova, assim, tava super desconfortável ali. Fiquei muito bem classificado, passei ótimo na prova, fui muito bem na classificação geral, fui chamado para fazer medicina lá. E eu assim, tentei, assim, ajustar na minha mente como eu ia conduzir aquilo lá. Vou fazer 1 ano, vou ver se eu gosto, e se isso acontecer, ficar legal, eu cancelo minha ideia de odontologia e sigo na medicina. Claro que eu entrei e eu nunca mais tive a oportunidade de pensar em fazer alguma outra coisa ali. E aquilo lá me tomou de uma certa maneira tão bem e caiu na personalidade do Márcio que nunca mais separamos. E aquilo ali virou quase um sacerdócio. O Márcio assumiu o papel de médico. Tanto é que na faculdade, durante todo o momento ali que nós estávamos, eu tinha um reconhecimento de colegas, ele está fixado na ideia de ser um baita médico, de estudar, de ir para frente. Não só por estar bem classificado dentro da turma, de ir bem, de estudar, de fazer, mas na maneira de conduzir a minha formação, de ir em busca de estágios, de provas, de passando em seleções, de visitando hospitais, ser Super interessados. um rato de hospital já no 2º ano. Que férias de verão? Nada, vamos para dentro do hospital, vamos aprender a operar, vamos ver que cirurgia a gente vai fazer. Comecei acompanhando neurocirurgia, acompanhando cirurgia do aparelho digestivo. E aquilo lá foi me fascinando e montando E os a professores também notando que tu tinha uma personalidade mais forte nisso, no sentido de querer realmente aprender, né? E aí já é uma grande dica, assim, para quem está hoje numa faculdade de medicina, assim. Esse reconhecimento dos teus futuros professores, da tua carreira, de onde quer, é aquele teu empenho que já desenvolve dos primeiros dias aos últimos dias. Aquela gana por conhecimento, aquela vontade de buscar o a mais do que eles estão te passando, é para poucos. São poucos que se destacam. O destaque realmente faz parte. Ele não nasce, ele pode se desenvolver, mas a busca para chegar ao ponto que tu desejas, da gana, do conhecimento, começa de desde não o parar, primeiro dia da faculdade. a gente vai vendo os alunos desde o primeiro ano da faculdade. Isso é bem interessante de ver. E aí se formou a ideia de eu virar médico. Ok, primeira concepção. Aí nós vamos... Para que áreas eu vou? Área clínica, área cirúrgica, ginecologia, área de estudos, pesquisa. Onde surge essa área da fascinação pela cirurgia? Que todo o cirurgião acaba sendo moldado, ou é moldado já pela sua característica pessoal. E aí, característica pessoal, isso tem origem de várias fontes, né? Não só familiar, estrutural, até astrológica, vou dizer, né? Por ser característica de muitos arianos se portarem dessa maneira, os cirurgiões às vezes são reconhecidos dessa forma, e que isso acabou moldando o Márcio para virar cirurgião. Por quê? Minha característica era de busca de rapidez na solução de problemas. Dificilmente eu gosto de ter um problema que eu não tenha o objetivo e focado, que eu monte estruturalmente toda uma resposta para um paciente em alguns minutos de conversa, em algumas consultas, que a gente possa chegar a um detalhe e montar um plano de ação. Então, a cabeça do cirurgião é muito objetiva. Não, talvez seja esse molde que propiciou esse desenvolvimento da minha carreira e eu ser extremamente focado em entregar um produto para um paciente. Porque o cirurgião ele é muito resolutivo, né? Exatamente. Essa é uma determinação que já nasce com o cirurgião. Existem pequenos memes e coisas assim. Eu tenho um problema, eu tenho que resolvê-lo. Eu tenho um traumatologista, eu tenho um osso quebrado, eu tenho que resolvê-lo. Eu tenho um cirurgião, eu tenho que emendar, retirar o tumor e solucionar aquele problema. E isso é uma entrega. E de preferência um não olhar o paciente mais, não precisar ter mais vezes com esse paciente depois de ter alta, né? Porque é sinal de que o paciente não teve uma volta da doença, por exemplo, no câncer, né? Aí é uma coisa que talvez é um pouquinho diferente do cirurgião
comum. Sim. Eu tenho a gana que o paciente seja meu, ou seja, esteja sobre minhas orientações, sobre o meu cuidado, sobre a minha atenção, para que eu possa, sim, ter o domínio daquilo que eu estou Então oferecendo eu para quero ele. aproveitar esse gancho para te perguntar uma coisa. Como é que é essa consulta? Porque assim, ó, a cirurgia oncológica, né, é uma cirurgia, como eu estava dizendo no início, que ninguém quer fazer, né? Quando é necessário, o medo é muito grande. Esse paciente chega no teu consultório, chega com familiar. Como é que funciona isso? Chega com diagnóstico, com indicação, muitas vezes, eu imagino, né? Eu, como Sim. leiga, estou te perguntando isso. Como é que funciona isso? Isso é uma coisa legal de a gente debater alguns minutos sobre isso ali. Primeira coisa, assim, a especialidade que eu não quero oferecer para ninguém. É aquele especialidade que tu não quer dar o cartão. O cirurgião oncológico não é um que distribuidor de cartão que vai dizendo assim, venha consultar comigo. Não, não tem o que oferecer, a não ser alguém que tenha um problema muito grave. Ou que esteja procurando uma prevenção, ou que esteja tentando amenizar algum problema grave. Então, essa primeira abordagem do entendimento que esse paciente só vai chegar até nós com encaminhamentos já de múltiplos profissionais ou através de procura de alguma informação de familiares, de amigos, de pacientes, já é muito importante. Então, dificilmente um paciente vai chegar na primeira consulta comigo e ele não foi encaminhado por 1, 2 ou 3 profissionais. Chegando nessa primeira consulta, eu tenho daí, assim, uma coisa que eu acho fantástica. É transformar o ambiente do consultório numa sala de estar. Então, deixar aquele paciente confortável, não transformar aquilo para ser um ambiente Hospitalar. frio, pouco acolhedor e que cause aquele desconforto de estar num ambiente que eu tenho meus medos de tocar. Então, assim, primeira coisa, transforma um ambiente adequado para o paciente para receber Que o essa teu primeira consultório consulta. hoje é assim. Conseguir montar de uma maneira que é agradável. Os pacientes sentam e se dizem, realmente eu me sinto como se estivesse na minha sala de casa. Ok, legal, isso é muito bom. Primeiro contato, amenizando aquele problema que está acontecendo. Segundo, essa é uma dica fantástica e para quem nunca aprendeu, repense a maneira de atender. Aprenda a ouvir o paciente. Dê o tempo para ele, dê o tempo para a família, dê o tempo da comunicação. Nesse tempo de entendimento, de passagem de informações, de comunicação interfamiliar, que dificilmente um paciente vem consultar sozinho para discutir sobre alguma coisa oncológica, ele acaba revelando a sua história, o seu desenvolvimento, onde ele errou, o que ele fez de errado, o que ele buscou, por que ele está ali, por que ele quer buscar solução comigo e não com outro profissional, por que ele está direcionado a fazer aquilo naquele momento com o Márcio. Então, isso é muito legal. E dar o tempo para ele significa que eu realmente perco horas, às vezes, na primeira consulta. E o perder horas significa ganhar dias e muitas vezes meses de tratamento, porque aquele paciente vai precisar de atenção pré, trans, pós-operatória. Ele não vem sozinho, ele vem com uma família, ele vem com toda a estrutura por trás dele de trabalho que precisa de uma resposta, de entender de quanto tempo ele vai voltar, quanto eu vou tempo para reabilitar ele, quanto tempo eu vou tirar ele da vida normal e colocar ele num processo de tentativa de E eu cura. tenho visto também que essa área está tão evoluída que simplesmente não é um tratamento linear para todos os pacientes. Às vezes, a cirurgia é feita antes e depois é o tratamento clínico, rádio, químio, etc. Às vezes é o contrário, passa no cirurgião, decide como vai ser feito o procedimento, às vezes tem que fazer o tratamento clínico antes da cirurgia, Exatamente. né? Muitas vezes tem que associar outros colegas, a própria genética oncológica e tudo, para saber que tipo de tratamento fazer para depois da cirurgia. Então, vocês têm que trabalhar numa equipe muito grande hoje em dia, né? O cirurgião oncológico, ele trabalha com outras áreas, outros colegas de outras áreas, todo mundo junto, né? Hoje, o cirurgião oncológico ele tem que trabalhar num ambiente multidisciplinar, multi profissional, multi
às vezes, institucional para trabalhar com outras especialidades em outros ambientes, outros hospitais. Ele entender que ele não é dominante, às vezes, de uma técnica sozinho, precisa complementar com outras especialidades. Entender que ele pode ser um grande gerenciador do paciente oncológico, do paciente portador de alguma neoplasia. Então, ele, com essa função de aprender isso, de ser um ponto bem importante no tratamento, um dos pilares da oncologia, ele acaba aprendendo a trabalhar e entender qual é o melhor protocolo, qual é a melhor terapia para um paciente hoje, se ele necessita iniciar com quimioterapia, se ele necessita iniciar com radioterapia, ou se ele necessita ir direto a um procedimento cirúrgico. Então, cada vez mais, a gente vê publicações, novos guidelines, novas informações que determinam para cada doença uma sequência de melhores resultados. Nem sempre a gente consegue oferecer essa sequência. Então, a gente tem que adaptar. E aí tem a personalização. Cada vez mais eu aprendo a personalizar os tratamentos. Cada vez mais a gente testa as mutações, a sequência do DNA desse paciente, a gente vê tratamentos que são dependentes de mutações, a gente vê tratamentos que são dependentes de variantes genéticas do paciente, que eu tenho que entender antes de ofertar o Agora, meu como isso tratamento. está evoluindo rápido, né? Cada vez está mais. É Vocês assustador. têm mais dados para trabalhar com mais precisão, né? Exatamente. A medicina de precisão hoje virou uma necessidade. Não é mais uma coisa que a gente ouve falar que faz parte dos melhores centros do mundo. Não, a gente trabalha hoje em Porto Alegre, a gente faz uma medicina de altíssimo nível, comparável a qualquer centro mundial. Raras as terapias que a gente não possa oferecer hoje em Porto Alegre e que a gente acaba oferecendo para encaminhar o paciente, ouvir uma segunda opinião fora, mas cada vez mais a gente tem personalizado esses tratamentos. E esse entendimento de personalização faz parte de um grande centro de oncologia. Cada vez mais tu conseguir botar esse paciente direcionado para aquela terapia, porque essa terapia vai ter o melhor efeito. E a sequência de terapias tem que ser essa, porque os melhores resultados são hoje. Não Tem quer esses dizer que dados. não quer dizer que amanhã vai ser a mesma coisa, mas hoje eu sei que é Hoje, assim. tu sabe que é assim. Então, Isso tem muito da medicina, né? Hoje a verdade é essa. Então a gente tem que trabalhar em cima dessa verdade. verdades Mas não absolutas. Mas ela vai amanhã pode ser realmente superada por uma outra verdade, porque as coisas evoluem e a velocidade agora é incrível, né? O tempo de duplicação da informação médica é extremamente rápido. Então, no geral, estou falando medicina geral. O tempo de duplicação de informações em oncologia é absurdamente rápido. Então, eu gosto de falar uma coisa bem importante. Isso é extremamente importante para o paciente. Você hoje não tem uma terapia curativa. Mas eu não sei aqui um semestre. Eu não sei aqui um ano. Então, eu tenho que lhe deixar muito bem neste ano todo para que você possa receber aquela terapia mais adiante. E isso aconteceu durante esses 20 anos de cirurgião oncológico de maneira muito rápida, às vezes. Em um semestre, aparecer vários tratamentos Sim. imunológicos, novas terapias-alvo, novos procedimentos cirúrgicos que revolucionaram o tratamento daquele paciente. Muitos curaram, muitos tiveram melhora do seu desfecho, ou tiveram prolongamento da sua vida numa qualidade muito melhor do que era anteriormente. E isso, sem dúvida, faz com que a gente tenha uma gana e uma necessidade de atualização extremamente grande. E eu acho que essa palavra que tu disse, tem que ter gana, né? O cirurgião oncológico tem que ter gana de aprender, de ir atrás do que saiu hoje, sabe? Se hoje saiu uma atualização científica, é muito importante que esse médico seja rápido em aprender, em dominar aquilo, porque ele vai salvar a vida ali. E aí isso faz parte de participar de sociedades. Assim, hoje num site de sociedade, num WhatsApp da sociedade, a gente discute casos a nível
Brasil, internacional, ouvindo a opinião dos Incrível. melhores centros do mundo em segundos. Então, dificilmente hoje eu tenho um caso complexo que eu não Que tu compartilhe não com um possa compartilhar para grupo ver a opinião de dos colegas que estão ali naquele e que grupo. a gente vai moldar o melhor tratamento Que individualizado para aquele legal. paciente. E isso eu tenho que transferir essa informação, claro, numa consulta, numa reconsulta, numa terceira consulta, para que esse paciente sinta-se abraçado e entendendo que tu está hoje oferecendo uma terapia individualizada para aquele caso, com aquelas características. E que não foi a opinião minha, e que foi uma opinião de um grupo, de uma sociedade, de um grupo de especialistas, e que chegaram àquela melhor conclusão para a condução daquele caso. Isso é Então, fantástico. é muito importante a gente ter E ter a humildade, né? esse entendimento de De... ser restrito ao teu conhecimento É. e ser um compartilhador de informações. Eu vejo aquela impetuosidade de ser o dominante de informações e ser o ser único, de estar dominando tudo, não faz mais parte do médico atualizado. O médico atualizado é o médico que sabe muito, entende muito, mas ele sabe onde buscar informação muito. Então, essa é uma frase que é super antiga, né? Que assim, o conhecimento hoje não é restrito ao que eu sei, mas é restrito ao que eu sei buscar. Isso Então, a arte de aprender a buscar hoje é fantástica na área médica e faz parte faz parte. Na verdade, ele é nosso ali. fundamental, né? Ela é fundamental. Exatamente. Então, Senão, acho que tu fica muito dentro legal. de um mundo fechado, onde hoje tu pode ser um excelente médico, mas tu fica obsoleto muito rápido. Aquela pessoa que é fechada, centrada só no que ela busca, sem procurar novos caminhos, ela rapidamente corre o risco de ficar obsoleta, Sem dúvida, sem dúvida. sabe? Então, isso é uma loucura. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma terapia que se chama HIPEC. Eu, como leiga, queria que tu explicasse um pouco mais, porque eu já li sobre isso e eu achei que isso para quem é leigo, é uma coisa incrível, uma novidade. Para vocês talvez não seja, Sim. mas é que eu sei que ela é uma terapia intraoperatória, onde se junta a cirurgia oncológica com o cirurgião, com o oncologista. O que acontece? Quem mexe nisso? Como funciona? Entendi. Essa é uma pergunta É meio técnica, bem mas para mim é importante, recorrente. porque eu acho que os pacientes devem se interessar, e eu me interesso, porque eu acho uma coisa muito Claro. nova. Eu gosto muito do tema e é um tema que, claro, faz muita menção daquilo da busca de novidades. Então, assim, eu estava vendo que isso já estava acontecendo no mundo durante a minha residência, 2001, 2002, 2003, e eu não sabia como realizar ainda esse procedimento. Tá? O que é HIPEC? HIPEC é um procedimento onde a gente combina uma citorredução, ou seja, retirada de tumores intraabdominais ou intratorácicos, tira todo o volume tumoral, então remove pontos, órgãos, o que for necessário para a retirada do tumor. Se coloca a quimioterapia durante a cirurgia, se eleva a temperatura daquela quimioterapia e da cavidade abdominal, então está colocado catéteres, fazendo uma circulação de quimioterapia e de soro que eleva a temperatura até 42 graus. Parece uma temperatura baixa, mas se nós pensarmos que o nosso corpo a 38 graus ele está em febre, a 41 nós estamos quase convulsionando, então a lesão celular a 42 graus é muito grande. Então é bem importante. Então o que é a HIPEC? Então é a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal com citorredução. Esse é o termo, é a abreviatura, porque se usa esse termo HIPEC ali. Ele é usado para algumas patologias, por exemplo, pseudomixoma peritoneal, que é um tumor que pode nascer no peritônio, ou pode nascer no apêndice, ou algumas vezes até no ovário, que é um tumor que produz muco, ele produz uma mucina, como uma gelatina, e que se espalha por dentro da barriga. Essa mucina ela pode ter muitas células tumorais e que se tu deixar aquilo lá vai se multiplicando e vai virando uma barriga gigante, cheia de muco, cheia de mucina. E aquilo lá pode invadir órgãos, comprimir estruturas e dar
problemas sérios, além de começar a dar metástases para outros órgãos ali. Mas o comportamento dela geralmente é intraperitoneal, ou seja, dentro da cavidade do abdômen, sem invasão dos órgãos. Então, esse procedimento serve para retirar toda essa mucina, tirar todo esse muco, tirar onde tem implantes daquele tumor, se coloca catéteres, se fecha a barriga, se esquenta a barriga com soro. Esse soro depois é abastecido do quimioterápico, quando a temperatura chega a 42 graus. Se deixa durante um período, dependendo da droga que tu usa, da medicação, do quimioterápico que tu usa, tu deixa por alguns períodos, 30, 60 ou 90 minutos. Após isso, se remove essa quimioterapia e esse soro, se abre a barriga, se termina a cirurgia de emendar o intestino ou fazer alguma conexão de alguma estrutura, se fecha a barriga e esse paciente vai para o pós-operatório. Inicialmente, essa cirurgia era uma cirurgia extremamente mórbida, ou seja, tinha muitas complicações do pós-operatório. Fístulas, abscessos, infecções, propriamente até óbitos de alguns pacientes. Então, se considerava uma cirurgia muito agressiva, por remoção de muitas estruturas e causava uma reação inflamatória muito grande no paciente. Com o andar do tempo e do aprendizado, a curva de experiência dos grupos cirúrgicos fazendo esse procedimento melhorou muito. E cada vez mais a gente consegue oferecer para faixas etárias mais idosas, para doenças com volume maior, com mínimas complicações, com complicações cada vez mais controláveis. É essa evolução que a gente estava conversando, né? Exatamente. Incrível isso. Esse aprendizado, a gente passou por todo esse processo ali. Então, eu gosto muito do fazer esse procedimento, porque eu fiz os primeiros casos do estado do Rio Grande do Sul, foi nas minhas mãos, e aí eu consegui, desde 2005, estar reproduzindo, fazendo um número bem grande de casos. E isso tu aprende cada vez mais a controlar os teus efeitos e o que tu vai causar no pós-operatório. Então, hoje tem coisas muito legais de acontecer e muitos pacientes ainda voltam. A primeira paciente de 2005 voltou a semana passada no consultório. Curada, isso deve ser muito fantástico ali, gratificante. com uma Isso vida deve ser nova, muito com legal. filho adotivo, filho se Formando, vidas completamente levadas adiante ali. Então, isso é fantástico. Tu vê esses retornos ali de técnicas que foram oferecidas há tanto tempo atrás, que se aprimoraram tanto e que hoje a gente consegue oferecer cada vez mais para um público cada vez Com maior. mais segurança, cada vez com mais segurança, né? É muito importante falar que não é para todas as doenças, não é para todos os pacientes. Então, a gente... É que eu acho que nada é Pra padrão tudo. para tudo, né? Isso. Então, a gente aprendeu também assim, a minimizar o estrago ou as complicações pós-operatórias hiperselecionando o paciente. Sim. Então, não dá para dizer que é para todo mundo. É para um grupo de pacientes que tem aquela E condição assim e tem aquela N doença. coisas, né? Que tu tá sempre Quase tudo ali. estudando, enfim. Mas agora eu quero entrar num outro assunto que eu acho que é super importante, tá? Hoje tu me disse que tá com a vida super equilibrada na parte profissional e pessoal. Exatamente. Mas até chegar nesse momento, tu trabalhava muito, tu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, e em algum momento tu teve que dar uma parada, né? E daí eu queria falar um pouquinho sobre burnout, que é um assunto muito recorrente na área médica. Tu tem muitos colegas que estão passando do limite em relação à capacidade de trabalho, de tempo e coisa, e eu acho que se tu passar um pouquinho como foi a tua experiência e tudo que tu fez para sair desse momento, tu vai estar ajudando muito as pessoas. Porque parece que todo mundo acha que médico é infalível, médico não fica doente, né? Médico não tem problema, médico tem mais é que só cuidar da gente. Conta um pouco disso aí, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal. Então, vamos lá. Assim, Conversar na entrando ali. linha do tempo. Na minha linha do tempo ali, assim, tu tem, e qualquer profissional da carreira médica tem um período inicial de onde tu aceita fazer tudo e abraça o mundo como se não houvesse amanhã, e após tu começa a selecionar. E aí tu começa a formar o teu nicho de mercado, ou entrar em
algumas aventuras ali para tentar identificar o que é realmente importante para ti, qual é teus pontos, teus ideais, teus objetivos a cumprir como na carreira médica. E isso veio se moldando dentro da minha carreira, de ser um cirurgião oncológico, dedicado principalmente a tratar patologias oncológicas. E, sem dúvida, qualquer profissional que lida com oncologia ou com muito paciente que trata com câncer é uma carga muito importante, emocional, física, pelo trabalho extenuante, uma cirurgia de grande porte, e de envolvimento pessoal. Pessoal quer dizer assim, a empatia que é causada pelo cirurgião, a empatia que a gente tem que ter pelo paciente oncológico, acaba tendo um peso. Então, assim, dificilmente tu consegue sair de um número grande de consultas, onde tu veste uma camiseta e tu quer tratar aquele paciente, e que tu sente o quão tá difícil aquele caso, quão complexo. Então, eu digo, muitas vezes eu saio carregando 2 pianos nas minhas costas. Se eu carregar um piano só, tá ótimo, mas são 2, às vezes, nas costas, e muitas vezes são muito mais. Então, tu termina um consultório extenuado. E aí, quando existe um desequilíbrio qualquer durante a vida, seja ela na área pessoal, na área física, por algum dores, desconfortos, estou operando muito tempo laparoscopia, demoradas, começa a dar dor cervical, ombro, isso começa a repercutir, isso começa a tudo desequilibrar o corpo, a mente e o teu relacionamento de uma forma que chegou um ponto que eu estava extenuado mentalmente. E isso diminuiu minha produtividade, não conseguia raciocinar tão adequadamente quanto eu gostaria, não conseguia produzir, não conseguia escrever, não conseguia... cansaço permanente devia ser, alguma coisa assim. Aquela dificuldade do acordar todo dia e tu dizer assim, estou com vontade de trabalhar e tenho minhas coisas a cumprir e tenho muitos objetivos a fazer. Então, o Márcio Serviço estava cansado, o Márcio Esportes, que eu adoro e acho que é necessário para condicionamento do meu físico e também para alívio do humor, faz parte de estar fazendo, não estava conseguindo. E isso eu não estava conseguindo traduzir em felicidade para a própria família. E isso repercute. Então, os filhos começam também não tá sentindo que tu não tá bem, a esposa começa também a não sentir que tu não tá no melhor momento. E aquilo foi se somando. E eu parei na frente do espelho e olhei e disse, olha, sem dúvida, tu tá num desgaste psicológico bem importante. Isso tá repercutindo no teu físico. E aí eu tinha pontualmente, eu sabia, dezembro entrava, que é um mês catastrófico para a mentalidade de todo mundo, porque é um ponto de finalização de Eu ano. nunca entendo por que Aquela, dia 31 parece aquela que o mundo vai terminar. loucura de dezembro de todo mundo. E todo dezembro eu tinha uma contratura muscular infernal. Minhas pernas endureciam, eu não conseguia correr. E não tinha uma explicação lógica, fazia exame, ressonância, não tem nada. Então, uma contratura muscular. Mas estava uma pedra, estava duro. E aquilo tu via que era o emocional repercutindo no físico, que repercutia em toda a parte social. E a própria cirurgia depende muito do teu corpo, do teu físico, são Totalmente. cirurgias longas. Concentração, tudo isso impacta. Bom, a partir desse reconhecimento ali, que é a principal coisa, entender que a vida não é uma coisa linear, que a gente tem altos e baixos, tem dias bons, tem dias ruins. Vamos tentar equilibrar isso de novo, tá? Vamos pegar alguma coisa que transforme minha balança de novo numa coisa adequada. Vida profissional, vida familiar, vida pessoal, vida de trabalho, empreendimentos. Tudo isso faz parte de um rebalanço de vida. Aí eu tomei algumas providências, né? Primeira coisa, identificação. Segunda coisa, quais são os profissionais que podem me ajudar. Então, primeira coisa, conversei com a terapeuta, uma psiquiatra, fui num, fui no outro, identifiquei o que servia para mim, o que não servia para mim, descartei os que não tinham nenhuma função, não iam me ajudar, e comecei a entender os meus pontos de desequilíbrio. A partir de então, me dei um presente que foi uma das melhores terapias, e foi um presente não só para mim, foi para a família. Eu comprei um cachorro. Aí o Horus.
que é o famoso Horus. O Horus tem até página do Instagram. Hoje me pediram por que o Horus não estava publicado, não estava Não, publicando é mais impressionante. atualizações ali. Eu O tava. Horus tem uma página no Instagram e ele faz sucesso E desde ele faz. pequenininho. Que eu... Exatamente, ele é um fofo ali. E veio, o terceiro filho, então virei pai de É o pet, Golden. né? Que ele é um Golden Retriever, que chegou com 7 quilos e hoje pesa 46 quilos. É um enorme de um Golden Retriever ali. E que ele era um personagem fantástico. Ele grudou em mim de uma forma que ele sentiu que eu estava precisando de alguma forma me conectar com alguém ou repartir aquela energia ruim e ele me entregar energia boa. E ele foi fantástico. Do primeiro dia a hoje, eu não consigo ficar dentro de casa sem ele estar do meu lado. Eu não vou no banho hoje sem ele entrar no banheiro e pedir para entrar para tomar banho junto, quase. Então, assim, existe uma interação muito legal. Assim, o cachorro trouxe um bem-estar e um conforto legal. Outra coisa, a família entendendo que estava não acontecendo, os filhos também te dando um retorno. Eles foram extremamente colaboradores do meu bem-estar. Papai, o que tu precisa para eu te deixar feliz? Ai, que coisa que... Dando uma pergunta com a E eles resposta eram já que era a pequenos, né? presença deles. E eles eram pequenos. Pequenos. Eles estavam no 8, 9, a Carmela com 4, 5 ali, 4 anos de diferença ali. Mas extremamente perceptíveis, assim, as coisas que eles nos davam de retorno ali. E a esposa sempre firme, batendo do lado, dizendo, vamos lá, vamos sair, essa coisa vai melhorar, tu vai passar, isso é passageiro, isso é coisas da profissão, faz parte do momento de vida, temos que entender como solucionar. E foi extremamente positiva de me levar cada vez mais para os esportes. Assim, ela sempre me puxou para fazer esportes com ela, corrida, jogar tênis. Hoje ela é fanática pelo seu beach tênis e tenta me levar sempre que pode junto para a gente participar, fazer alguma atividade. Então, todas essas conjunções de fatores levaram eu começar a entender e acalmar mente, corpo e espírito. E isso caiu a ficha em pouco tempo. Não demorou muito. Mas tu teve um envolvimento familiar super importante, onde as pessoas se uniram em volta de ti, te abraçaram, né? Isso também é muito importante, que a família se dê conta. Isso fez parte de eles entrarem quando existiu, sem dúvida, o meu entendimento e o compartilhamento daquilo. Eu disse, olha, eu não sou uma pedra, eu preciso de ajustes. Eu preciso remodelar aquilo que eu estou fazendo. E eles foram muito legais. E eu acho que cada um tem que aprender a que não consegue, às vezes, sozinho, solucionar aquilo que está acontecendo na sua vida. Dificilmente alguém consegue, depois de estar lá embaixo, no fundo do poço, sair daquele buraco sozinho, sem pedir uma ajuda, pedir uma mão para sair do buraco mais rápido. Pode até solucionar há algum tempo, mas isso, sem dúvida, faz parte. E cada vez mais eu vejo dentro da área médica e da área, principalmente na área oncológica e de cirurgias de grande porte, ver que isso é extremamente comum. Extremamente comum. Por isso que eu quis conversar sobre isso contigo. Pouco se fala. Porque pouco se fala. E eu que lido com bastante médico, já conheci tantos médicos, eu às vezes identifico assim, que tem sofrimento aquele profissional, sabe? E como eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não tenho como eu ajudar nisso, a não ser dizendo assim, olha, vai procurar ajuda, porque está precisando. Mas é comum a gente ver, sabe? A pessoa ir adoecendo. Pelo pique da faculdade, da própria profissão, sabe? Que eu acho que começa desde a faculdade, a residência. Eu sei que é uma coisa muito puxada, e aquilo ali vai embalando, até que... E mesmo tu vendo colegas que são médicos, eles não conseguem identificar que estão com um problema grave, muitas vezes, que precisam de uma ajuda e não sabem buscar essa ajuda. Então, existe uma falha no sistema de aprendizado, de comunicação e de propriamente rastreio dentro das especialidades do ambiente hospitalar
de como tratar o seu profissional. Hoje, eles não têm um centro de orientação para os profissionais que estão dentro de um corpo clínico do hospital. Mas se tu filtrar dentro daquele hospital, eu vou chutar um número, não sei exatamente o número, então de 20%, 30% dos profissionais, e capazes de ser até bem maior esse número, estão em um sofrimento psicológico muito grande. Isso é incrível, A gente identifica isso numa sala de estar médico. Não existe uma sala de estar médico sem estar uma convulsão de reclamações e de mundos que tu vê que são meio caóticos dentro daquelas vidas que não tem um bem-estar. A pessoa não consegue estar bem na sua profissão se aquela carga emocional está tão pesada ali. Então, isso tu reconhece muito fácil hoje. Aprende a identificar isso. Na época foi um pouquinho difícil, levou um tempinho para acontecer. Mas tu conseguiu. E Mas eu daí tu entendi. agiu. E aí entrou um terceiro item ali, tá? Um fora família, cachorro, psiquiatra. Entrou o quarto elemento, que foi os cavalos. Então, desde eu entender que a ecoterapia servia muito bem para várias patologias, eu comecei a me entender que aquilo poderia servir como uma terapia. Tu já gostava? Tu não... Eu achava maravilhoso, um esporte super pomposo. Nunca achei que eu iria fazer na minha vida, porque é um esporte, digo, não barato, mas assim, é um esporte que leva muita pompa e que leva muito tempo de treinamento. É um dos esportes mais complexos de se lidar, porque é o único esporte que tu vai lidar com outro ser vivo. Tu não usa uma raquete viva, tu usa uma raquete morta. Então, jogar tênis é uma barbada. Ela não tem dia de bom humor ou mau humor. Ela pode ter uma tensão mais alta ou mais baixa da corda, mas ela não vai dar uma mudança de humor. O cavalo, ele entende teu humor. Ele tem o humor dele. Ele tem o dia ruim. Ele sente dores. Ele tem o dia que ele não tá legal. Ele sente a pressão atmosférica. Ele tem dias que ele sua. Tem dias que ele não sua. Tem dias que ele tá com um resfriado. Tem dias que ele tá com alguma patologia, alguma doença. Eu nunca tinha me não dado conta entende. disso. Então, eu tenho que lidar com um cavalo que eu tenho que reconhecer o humor, como é que ele tá, se ele tá de bom humor, se ele comeu bem, se ele fez xixi, se ele tá de bexiga cheia e aquilo lá causa uma dor incrível para ele, ele fica desconfortável e não salta, não faz aquilo que tu quer fazer. Até o ponto de eu chegar de mau humor lá e o cavalo não andar. Não anda. Aquele dia, não era um momento que eu sabia ainda comandar tão bem os botõezinhos do cavalo. Mas ele não quis andar, porque eu tava de mau humor. E eu não tinha o ímpeto de botar ele pra frente, não tinha energia de botar ele pra frente, porque o meu humor não tava legal. Que loucura, né? E o dia que eu cheguei de bom humor, não importava o que eu fizesse, ele tava saltando da maneira que eu queria. Então, eles são extremamente reconhecedores de energias, tá? Então, existe aí coisas que eu fui ler também, estudando a parte técnica científica, de percepções dos equinos, né? Então, por isso que se usa muito para terapia com autista, com Down, com paciente espástico, paciente flácido, para tudo, para trabalhar. E eles são extremamente positivos com esse tipo de terapia, de ele entender como é que tu tá. Então, ele é o primeiro que percebe a pessoa que está do lado dele. Que incrível. Então, ele tem uma energia de captação, de troca de energia, e eles são extremamente sensitivos. É um animal que pousa uma mosca, ele se recontorce, tenta puxar o rabo. Então, eles são muito perceptíveis de sensações, de toques, e a parte de vibrações energéticas. Tá? E isso é uma coisa que cada vez mais a gente tem entendido que isso existe e é presente, e a gente tem que reconhecer que funciona. Então, tem uma ideia que o cavalo tem uma percepção ao seu redor, de uma área de em torno de 2,5 metros a 3, de vibrações. Então, ele sente a vibração do teu corpo, a parte cardíaca, se tu tá em taquicárdico, estressado. É incrível não, isso, né? Então, isso, entrando na minha vida, tornou-se um quarto elemento de tratamento do meu burnout, que serviu para solucionar um grande problema, que era realmente esse estresse todo psicológico que estava comigo acontecendo, e eu transformar de uma maneira positiva e criar um esporte. Então, fisicamente, eu melhorei, consegui, porque eu fazia preparo físico direcionado para aquilo que eu ia fazer dentro do cavalo, então consegui
academia, treino, preparo, orientações. Motivação para fazer esse preparo físico, porque daí tu queria Tu estar bem sabia, tu queria para poder. performar. Claro. E é um quinto elemento. A filha fazendo a equitação junto comigo. Que bacana. E aí foi a gota d'água que faltava para assim, tu se sentir assim, pô, tô realizado. Poder compartilhar um esporte com o teu filho, montando com 2 animais, na mesma pista, no mesmo momento, é um momento de realização. E quando vocês treinam? Então vamos lá, agora existe Porque tem que ter uma logística. uma logística, isso, né? Todo mundo me pergunta, Márcio, eu trabalho horrores, minha agenda é um caos, assim, eu trabalho um horror, minha vida é um caos de horários, eu tenho uma agenda super apertada, eu não sou só médico, eu sou empresário, eu sou administrador, eu sou pai, eu sou esportista, então aprendo até a fazer as coisas de vir num podcast, então a gente começa a ser multitask e aprender a lidar com isso. E uma das coisas que eu mais ouvia de um colega, tudo bem, ele só respondia, tudo organizado. E esse tudo organizado significa, ok, eu posso organizar minha vida. E ele é eu vou dizer assim, do que eu conheço, é um cara que trabalha assim, tá trabalhando acima das nuvens todo o tempo. Se qualquer um profissional trabalha muito, ele trabalha o dobro. Então, a organização faz tu produzir mais e trabalhar mais. Então, eu estou fazendo igual ou mais do que eu fazia anteriormente, mas eu consegui tirar espaços que eu perdia de alguma forma da minha agenda, do meu tempo, dedicado a alguma coisa, e coisas que tu tem que cortar, é um cobertor, às vezes, curto, que tu vai ajeitando. Hoje eu estou treinando 5 vezes por semana. E nesse treino eu perco em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Então, o que eu fiz? Eu tirei alguns turnos que eu estava indo para o bloco cirúrgico de manhã e passei para o vespertino, final de tarde. Então, eu vou para o bloco cirúrgico satisfeito, já feito o esporte, cabeça Tranquilo. maravilhosamente bem. E se eu tiver que entrar cirurgias noite adentro, zero a preocupação. Ao contrário do que eu estava antes, se eu entrasse uma cirurgia noite adentro, eu estava louco para ir para casa. Mas é que tu fez o esporte deitar. antes, tu te cuidou antes. Então, meu corpo está bem, minha mente está ótima. Agora nada vai me abalar. E eu vou tocando. Então, essas trocas de turnos serviram muito bem. Então, eu consigo fazer 3 idas de manhã pro Aras para fazer equitação. Cedinho, e é perto de casa. Cedinho, 10 minutos de casa, tudo organizado, filha junto, consigo fazer. Além dos fins de semana. Então, esse turno de trocas, de ajustes de horário me tornou mais produtivo, mais adequadamente preparado para as minhas cirurgias, mais emocionalmente querendo mais e fazer mais e ser mais feliz, produtivo. né? E isso te torna uma injeção de felicidade. Claro. E aí tu dá aquela relaxada, aí tu volta ao teu estado que tu gosta. Ou seja, aquele estado de comunicação agradável, de estar tudo organizado, ser produtivo, tuas ideias fluindo para uma direção. Ter tempo para os amigos, ter tempo para a família. Aí tu consegue balancear todo o teu esquema de vida familiar, pessoal, profissional, trabalho, organizacional, esportes, corpo, mente, espírito, de uma maneira que precisava isso há muito tempo. Então, se eu posso ensinar alguma coisa, reconheça seus momentos ruins, aprenda a trabalhar com eles, busque ajuda das pessoas adequadas, das pessoas certas, ouça, aprenda, transforme e molde sua vida para que isso seja mais produtivo. Melhor coisa do mundo hoje é eu estar equilibrado, eu poder chegar, sentar no consultório, o paciente ter o tempo que ele precisar na minha frente para explicar o problemão que ele tem na sua vida. E nós juntos chegar a uma conclusão e levar ele para uma solução adequada. Esse momento de eu poder dedicar isso e eu estar satisfeito com o que está acontecendo, me desgasta muito menos que desgastava no passado. Me geram muitas satisfações. Eu acho que isso assim, ó, é uma lição para muitas pessoas, não só médicos, sabe? As pessoas estão correndo muito atrás de 1000 objetivos, mas às vezes falta justamente a organização. Então, tu até pode chegar no objetivo, mas a que preço? De saúde.
E se tu organizar, fizer as coisas por etapas, enfim, ter uma vida mais organizada, tu vai chegar nesse objetivo com mais leveza, com menos desgaste emocional e físico, porque a gente precisa sempre se dar conta. E isso eu converso muito, que o médico, ele é um profissional que ele depende só do corpo dele, praticamente. Se o corpo pifar, ele para. Se ele parar, ele quebra. A maioria quebra, A maioria quebra, sem tá? dúvida Porque ali. como é que tu vai ter uma reserva para sustentar uma vida de tu incapaz de trabalhar? Então, é muito importante ter esse equilíbrio. Porque hoje a pessoa é moça, mas a vida passa muito rápido. E tu tem que organizar isso até para a segunda e terceira fase da tua carreira e da tua vida. Exatamente. Acho que esse planejamento de carreira cada vez mais é necessário. Quer dizer, tem um papel gigante, e eu acho que a Mary, como profissional, entende, se encaixou muito bem em várias vidas médicas, de tentar fazer um ajuste, tentar proporcionar o contato com outras formas de comunicação, reproduzir algumas carreiras para aqueles médicos entenderem como é que isso funciona, o crescimento, as fases, a inicial, a média, a avançada, de todas as suas carreiras, que hoje, cada vez mais, a gente tem que estar passando adiante para que o profissional possa, em cada fase, se desenvolver de uma maneira adequada. Então, esse reconhecimento da fase inicial, de estar pegando todas as bolinhas do pote, estar segurando e fazendo aquele malabarismo, em curto espaço de tempo, ele vai ter que segurar somente 2 ou uma bolinha para que ele não deixe cair as outras. Então, isso faz parte do aprendizado. Então, a gente vai ter que ter escolhas. Profissionais bem-sucedidos são aqueles que fazem escolhas rápidas e são focados naquilo lá. Então, eles têm que tomar ideias rápidas. Não que eles não possam mudar, mas as tomadas de decisões têm que ser rápida. Mesmo que tu tome uma decisão que não seja a melhor, tu tem que tomar a decisão, enxergar que ela não é boa, e dar um passo para trás e mudar. Mas agir, né? E isso, eu não digo, não é um passo para trás, é um passo para frente. Porque não às vezes tu não precisa é uma perda enxergar. de tempo, mas um ganho de tempo. Exato. Então, essas adaptações de carreiras e vida são por faixas, por momentos, e cada vez mais personalizadas para cada especialidade, para cada tipo de comportamento, para cada tipo de profissional. Então, a carreira médica hoje tem flutuações gigantes de mercado, tem flutuações relacionadas aos planos do que está acontecendo, das fontes pagadoras, se tu está relacionado a um governo, a um plano de seguradora, como é que tu recebe teu honorário, teu planejamento de carreira. Então, cada vez mais faz parte do médico sentar, olhar em 1 ano, 5, 10, o que eu vou ser aqui 5, o que eu vou ser aqui 10 anos. E isso eu sempre gostei de fazer, assim, de ter os meus planos anuais, ter os meus planos nos 5 anos, de médio e de longo prazo. E em 10 anos o que eu queria. Eu estou cumprindo quase todos os planos. Claro que aquelas mudanças e adaptações, isso faz parte de qualquer viagem. A gente não está numa viagem linear. Mas isso é uma coisa que funciona. Ter foco e ter objetivos. E botar isso em planilhas, em entendimento. Pouco isso é falado durante a nossa carreira médica. Então, isso faz um grande diferencial quando tu está procurando te ajustar naquela carreira, tá buscando profissionais para te ajustar naquela carreira, tá entendendo como é que é o mercado e como é que vai ser no futuro. Porque a tua máquina está deteriorando. A gente é artesão. O artesão trabalha sozinho. Eu não consigo trabalhar, produzir 2 cirurgias ao mesmo tempo. Não tem como, né? Eu trabalho em equipe, eu trabalho em locais, indo ver um paciente e outro, mas é individual. Mas por isso que, quando possível,
o médico também tem que ter o seu lado empreendedor para abrir outras frentes. E tu faz isso, né? Eu gosto muito disso. Né? Então, tem que abrir outras frentes para poder também ter outros investimentos, buscar outras receitas, que não seja só o seu trabalho de artesão. Né? Então, e não precisa ser só na área médica, Exatamente. sabe? Isso. Mas é importante que o médico, ou qualquer profissional, mas que seja um profissional liberal, né? Enxergue que a profissão liberal ela é muito restrita à tua energia. Se tu não buscar outras coisas, tu não consegue buscar outras fontes de receita, enfim, sabe? Então, é importante abrir os olhos para o mercado, e tem muitas oportunidades hoje em dia, tem muita coisa nova, que não é dentro, às vezes, da medicina, mas é perto da medicina. Exatamente. Sabe? E daí vocês estão dentro de um mundo científico onde tem muita coisa acontecendo e tem muitas oportunidades que esse médico pode entrar com investimento, parceiro, ou abrir uma empresa nova, enfim, bom, daí tem mil coisas. A gente acaba entrando num mundo de super especialistas, de foco em algumas áreas, e tu virando superentendedor, não seja só pela leitura, pela compreensão, pelo entendimento daquele mercado, mas também por ganhar tempo e experiência. E a experiência te amadurece de ser muito bom em algumas áreas e alguma coisa. E o uso dessa expertise para ser produtivo, tanto na área médica, quanto na área não médica, quanto na área de engenharia, quanto na áreas de produção, quanto na área de tecnologia, podem fazer parte do leque de desenvolvimento pessoal. Então, dentro da carreira, dessa moldagem ali, cada um tem que buscar coisas que sejam controláveis, estejam dentro da sua possibilidade. Então, eu vejo muito médico estudando sobre bolsa de valores, entendendo sobre o mundo financeiro, mundo de capitais, como se faz investimento. Outros buscam imóveis, outros buscam desenvolvimento de empreendedorismo, empresas, a área que for acontecer. Mas todos os que têm carreiras e solidificações em áreas acabam utilizando em algum momento alguma desses pilares para sustentação. Porque a gente sabe o quanto isso nós somos limitados. Por qualquer acidente que aconteça, por qualquer falta que a gente tenha, a gente acaba tendo, pode quebrar. A tua empresa vai à falência, porque tu tirou o teu motor dali, né? Tu acabou com ela. Então, isso acaba sendo importante falar para que cada um busque achar alternativas para se colocar de uma maneira que não dependa exclusivamente daquilo, da sua profissão, tornar aquilo como única. Então, acho que é uma forma legal de comunicação dentro de uma atividade, no podcast, da tua personalidade, da tua profissão, de colocação disso dentro dos profissionais da área médica ali, de abrir para eles um leque de possibilidades que eles às vezes não reconhecem e que não acham importante, mas que são talvez por falta de conhecimento. Um bom número de colegas são pseudocegos. Eles até podem reconhecer, mas dizem, isso não é para mim, não sou eu. Na verdade, o médico já leva uma tarimba de ser diferente. Por quê? Porque ele passa num vestibular extremamente competitivo, diferenciado, que tem que ter turmas que tem que estar focadas e trabalhando aqueles 6 anos juntos. Então, tu já é o excluído de uma universidade, tu acaba sendo visto como, aquele cara é o da medicina, é um cara diferente, ali só estuda, não faz nada. É um cara focado, é um cara que precisa daquilo para chegar onde quer. E acaba, em algum momento, se perdendo a abertura para outros mercados e outras conexões. Quanto mais especialista tu te torna, tu perde algumas oportunidades. Tu perde a oportunidade de ser generalista, no sentido de olhar o que tem em volta e ver oportunidades.
vida. Porque tu começa a ver a vida por uma lupa. Então, tu precisa continuar vendo a tua especialidade pela lupa. Mas tu, como ser humano, tem que olhar tudo que está acontecendo. Eu vejo E pode usar isso até como um hobby, para não ser uma coisa maçante demais, uma coisa que eu estou trabalhando. Usar isso como um hobby. Olhar, sabe? Olhar, ser criativo, participar de outros grupos, de amigos de outras áreas, para não ficar tão fechado. Porque aí que a gente vai oxigenando o cérebro, o jeito da gente. Sim, Como diz sabe? Steve Jobs, be foolish. Seja sempre um pouquinho ignorante em algumas coisas e seja gostoso estudar aquilo, aprender, Buscar. desenvolver, buscar. A busca do conhecimento. E aí eu vou falar, talvez, o meu sonho de consumo, tá? Eu nunca ganhei na Mega Sena, mas se eu tivesse uma oportunidade de ter um ganho capital tão grande que não precisasse mais parar, o que eu ia fazer? Eu ia estudar mais. Eu ia me matricular na melhor universidade, no melhor curso de cada universidade do mundo, girar aquele mundo para estudar. Que eu acho a coisa mais fantástica do mundo, estudar. Aprender, né? E sem dúvida aquilo lá ia te transformar no ser mais multitask e abertura de tanta informação que tu ia ter um valor talvez muito maior que aquele prêmio que tu tinha ganhado inicialmente ali. Claro. Então, grandes pensadores, a gente vê que tiveram essas oportunidades de ouvir muito, ir viajar, conhecer, explorar mundos, conectar conhecimentos. A busca do conhecimento por múltiplas áreas transformou os melhores. Então, isso é uma gana que eu tenho, gosto de ler, de saber, de estudar, De e muitas buscar. coisas de não áreas médicas, de estar estudando, e que eu vejo que a maioria perde essa gana durante a sua vida profissional, acabam virando muito focados, acabam entrando na lupa e focando só no seu pequeno mundinho. Eles esquecem que o seu corpo... Esquecem do seu corpo. Outro dia eu dei uma contada dentro do bloco cirúrgico lá de quantos profissionais que eu sabia que praticavam alguma atividade física. Menos de 10%. Menos de 10%. Isso vai fazer tanta diferença lá na frente. A maioria deles sedentários. Eles não estão cuidando do seu corpo. E sabem que precisam, porque tem o conhecimento, pelo menos, de que é fundamental, e não estão cuidando. O profissional que está lá te dando uma dica, assim, cuida, não seja super obeso, tenha qualidade de vida, pratique exercício, coma bem, e faz tudo o contrário, tem um descrédito gigante. Nós estamos falando de um gap gigante do profissional que está falando isso ali. E a gente vê muito isso acontecer. Então, olhe para dentro, olhe para si, pense, reestruture sua vida, readapte, olhe para o lado, tire a cabeça d'água. Eu vejo muita gente dando braçada mar adentro ali sem tirar a cabeça d'água. 1 grau de desvio significa 10 quilômetros lá na frente. E é aquele erro que tu não tem como buscar mais. E isso na carreira é catastrófico. Eu ouvi há pouco tempo um colega me dizer: eu tinha que me esforçar um pouquinho mais naquele ano que eu ia fazer aquela prova para entrar naquela especialidade. Hoje eu não quero nem ser médico. Estou frustrado. Mas eu queria aquela especialidade e eu não me esforcei naquele ano. Foi muito ruim. Foi desconfortável ouvir isso ali. Devia ter feito como você fez. Queria poder te ajudar naquele momento. E não tem nem o que dizer, né? Ali, às vezes já passou o tempo. Já passou o tempo ali da coisa. Então, tu sente aquele desconforto, aquele gosto amargo ali de... Poxa, que pena que ele perdeu essa oportunidade de estar ouvindo uma conversa. Tu sabe, Márcio, que eu já tive a oportunidade de conversar com alguns médicos. Daí, numa idade mais avançada, assim, acima de 70 anos, que há 10 anos atrás me procuraram para fazer alguma coisa, daí acabou não dando segmento ao trabalho. E o ano passado, um desses médicos me procurou, querendo fazer tudo. E eu tive que dizer para ele que não valia a pena o investimento que ele ia pôr naquele momento da vida, que agora ele tinha que... Na verdade, ele tinha que estar curtindo uma quase aposentadoria. E ele não está preparado para isso, porque ele não está preparado financeiramente para isso, porque ele lá atrás ele fez escolhas ruins e não quis mudar. Entendi.
sabe? Como tu está dizendo, uma especialidade que não era bem o que ele queria. E ele era um bom médico naquela especialidade, mas qualquer desvio de rota ele podia ter acertado. Então, eu sei que conversa com outros colegas, ele é um médico muito bom, tecnicamente, só que ele não chegou onde queria. E agora ele é um senhor frustrado que quer fazer, por exemplo, Mary, eu quero fazer tudo de marketing. Daí eu comecei a botar no papel. Não vale a pena o dinheiro que ele vai investir, porque não tem nada. Exatamente. A pessoa não sabe usar um Instagram, não sabe nada. Então, assim, até ter curva de experiência, será que não é melhor viver a vida? Sabe, com o que ele tem, se organizar com o que ele tem, porque ele não tem tempo para dobrar o que ele tem, triplicar o que ele tem, não tem tempo. E esse é o papel da Mary, talvez, de ser alguém que pode balizar isso. Às vezes alguém tem que dizer, né? Para abrir os olhos e mostrar aquele momento de vida, o que ele deve fazer, Porque o que ele deve buscar. É realmente triste, sabe, de ver isso. Uma personal de carreira, né? Dando esse tipo de suporte, dando experiência. Isso, sem dúvida, tu tem um largo contato com médicos há muitos anos e isso vai te dando uma bagagem muito grande de informações. Uma vez me disseram que com o tempo eu ia ficar boa, não. O tempo ia te mas moldar. O tempo né? foi me moldar. O diabo se molda até com o tempo também, né? De tanto escutar histórias, agora eu tenho repertório. Antes eu não tinha nada. Então isso acaba te dando uma certa bagagem que te propicia tu chegar para ele e dizer, agora não vale, mas nós temos essas alternativas. Então existe para todas as faixas de carreira planejamento. Então, eu acho que para a gente concluir, agora acho que a gente precisa ir concluindo, é bem importante a gente falar, que tu falou muito dessa questão da organização e do planejamento. Então, eu queria que se tu pudesse dar uma mensagem para colegas novos, que estão começando agora a profissão, o que tu diria para eles? Vamos lá, colegas novos. O que vocês têm que planejar? Primeiro, você está fazendo aquilo que você ama? Você quer fazer aquilo que você está fazendo? Agora, aqui 5 e que 10 anos? Quem é o profissional que te espelha? Procurem espelhos. Espelhos são fantásticos. Olhe, queira se enxergar igual àquele profissional. Aprenda a olhar e se identificar. Aprenda a se comportar como aquele profissional que tu te agrada, que te mostra uma carreira adequada. Faça essa organização. Siga aquilo que você está focado. Como é que ele chegou lá? Estude ele. Estude seus mentores. Tenha um mentor. Aprenda a ouvir esse mentor. Compartilhe as tuas angústias. Tenha um momento de lazer. Tenha um momento família. Essas são as principais recomendações para quem está começando uma carreira. Se ele fizer isso, ele vai ter sucesso. Que legal isso. Que bacana Esse isso. é o mote de vidas, talvez, ali, mas que resume mas muito. Isso, na verdade, assim, tu deu conselhos de vida também, não só na área da medicina. Que bom. Márcio, que bom. Quero te agradecer muito pelo teu tempo de estar aqui. Muito obrigado. Espero que... Esse nosso papo foi muito bom, foi muito gostoso mesmo. E vamos ter que voltar esse, nós vamos ter que fazer um segundo tempo. Como diz um amigo também, eu quero, a partir do terceira visita aqui contigo, tem um boleto para pagar, então eu quero pagar muitos boletos ali para receber. Então faz parte do pacote. Não, ali. muito legal, Adorei participar desse bate-papo, acho que isso vai transformar, espero, a vida de muito colega. Esse é o objetivo. Esse podcast, ele tem esse propósito. Minha ideia, junto com a tua, de transformar vidas com essas pequenas gotas de informações, acho que vai ajudar muita gente. Eu acho que eu fico muito grato. Eu espero muito que sim. Então, pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês, de terem assistido esse podcast. Mais uma vez, agradecer muito o nosso convidado, Márcio Boff, que é um excelente cirurgião, um amigo. E pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem, curtirem e seguir o nosso Instagram.
Vou colocar aqui embaixo o Instagram do Márcio. Ele tem 2 páginas, uma pessoal, uma profissional. Na pessoal aparece bastante o Horus, que é o 4º membro da família. Um abraço a todos e até a próxima.